Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus e que o Espírito do Senhor possa vir sobre nós e nos ajudar nessa caminhada tão difícil, neste mundo tão complexo, onde todos nós desejamos ser felizes, mas sempre estamos enfrentando tribulações, dificuldades, e que o Senhor possa nos dar discernimento de espírito. Muitas vezes nós esquecemos que somos cristãos. E quando você se esquece que é um cristão, você perde a visão espiritual. Por isso sempre temos que pedir a Deus que o Senhor nos dê um espírito inabalável, que o Espírito do Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos dê discernimento para enxergar o lado correto. Então, irmãos, essa dificuldade todos nós temos. É como o tempo, né? Você pensa, amanhã vai dar um tempo lindo, às vezes até amanhece com sol, de repente vem uma tempestade, e essa tempestade às vezes até vem com uma força absurda, né? Assim é a nossa vida. A gente está planejando a calmaria, a realização dos nossos sonhos, mas nós não temos poder nas nossas mãos para viver o dia de amanhã. Por isso que a Bíblia diz que o dia é hoje. Então, sempre que você tem à sua disposição aquele tempo de vida que Deus está te dando, você deve lembrar do seu Criador, você deve buscar o seu Criador, não é? Jesus fala, orai sem cessar. Você tem que procurar estar ligado com Deus, porque você estando ligado com Deus, com certeza aquilo que você não puder fazer, Deus fará, porque Deus tem o maior prazer em cuidar de você. Deus faz isso com prazer, faz com amor. Muitas vezes você recebe um livramento durante o dia que você não viu, porque o Senhor está cuidando de você. Por isso Deus fala que no dia da sua bonança, aquele dia lindo que está tudo bem, aqueles dias que você tem vivido, que estão sendo abençoados, para que você não se esqueça do seu Criador. É Ele que está cuidando de você. O amor de Deus é muito grande por nós, irmãos. Qualquer um de nós que Deus desse o poder e a autoridade que Ele tem para nós, a gente ia matar a maioria das pessoas aqui na terra. Nós somos terríveis, no fundo, nós somos terríveis. Por isso há essa necessidade de virmos à igreja. A igreja não é brincadeira. Você sem a igreja, você não consegue vencer. Você sem a Bíblia, você não consegue vencer. Porque começa a fortalecer em você o pensamento do mundo, a pressão do mundo, começa a fortalecer em você o seu próprio pensamento. Nós temos que ser dependentes de Deus. Mas para você ser dependente de Deus, você tem que crer. E você tem que querer. Isso só depende de você.
Muitas pessoas falam: pastor, mas eu não tenho a fé que o senhor tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um dom, eu não tenho, como se ele fosse um objeto que não tivesse nada. Meu irmão, tudo isso você conquista buscando. E quando você vai em direção a Deus, meio passo que você dá, Deus já chega do seu lado. Deus faz isso com o maior prazer. Você não vai ter uma fé sobrenatural do dia para a noite e nem vai amar a Deus terrivelmente do dia para a noite. E nem vai se transformar do dia para a noite. E nem vai se livrar das astutas ciladas do diabo, das astutas ciladas dessa engrenagem que há no mundo aí, do dia para a noite. Assim com um piscar de olhos, estalar de dedo. Somos chamados para lutar. Todo aquele que seguiu a Jesus, ele foi um lutador. Deus não chama covarde, Deus não chama fraco, Deus não chama dorminhoco, Deus não chama egoísta, Deus não chama hipócrita, Deus não chama fingido, Deus não chama a pessoa egocêntrica, soberba, arrogante. Deus chama os humildes. Deus chama aquele que quer, não importa a condição dele, se está usando drogas, se está bebendo, se está se prostituindo, se está cometendo coisas absurdas. Deus chama para que ele aceite o chamado de Deus. O chamado do mundo, você já aceitou. Não é? E as pessoas querem trazer o mundo para a igreja. E tem que ser o contrário. Você tem que vir para a igreja e deixar o mundo lá. E entrar nesse novo mundo. Quando você entra na porta de uma igreja, você está entrando no caminho de Deus. Quando você pega a Bíblia, você está conhecendo os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. É a única forma de você se transformar. Se assim você quiser, se assim você lutar para querer também. Porque também esse desejo não vai nascer em você do dia para a noite. Entendeu? Você foi forjado pela mentira, você foi forjado pelo engano, por uma sociedade que não tem nenhum compromisso com Deus. E ainda quando você vem para a igreja, você corre o risco de pegar uma igreja totalmente contaminada pelo mundo, totalmente contaminada pelo homem. Por isso que a mesma Bíblia que o pastor tem é a que Deus te deu, a mesma. E como está escrito a mesma coisa, você só é enganado porque você quer. Até para isso você tem que querer. Você fala: não, eu não quero ser enganado. Eu me lembro que eu orei muito, eu pedi muito a Deus: Senhor, eu não aguento mais ser enganado pelo homem. Eu não aguento mais ouvir pregação mentirosa. Não é? E foi clamando a Deus que Deus foi me mostrando. Mas Deus me mostrou porque eu quis. E eu quero mudar. Sou melhor do que alguém? Não. Tenho certeza que tem muitas pessoas nesse mundo, muitas pessoas nesse mundo são muito melhores do que eu. Só que eu quero mudar, eu quero lutar. E é isso que eu te convido para lutar, para se esforçar. Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 6, que diz a palavra do Senhor assim. Você vai ver uma referência do Lucas capítulo 6 aqui, lá em Mateus capítulo 12, versículo 1,
Marcos capítulo 2, versículo 23, Deuteronômio capítulo 23, versículo 15. E aconteceu que no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes disse: nunca lestes o que Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Você vai ver uma referência aqui que Jesus citou uma passagem lá do Velho Testamento, que você vai encontrar lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 30, você vai encontrar em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 4, você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 6, e Levíticos, capítulo 24, versículo 5. E aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Você vê, irmãos, que tem gente tão má nesse mundo, que mesmo presenciando uma cura desse nível, imagina, essa pessoa era aleijada, tinha uma mão que impossibilitava ela de ter uma vida normal, e essa pessoa é curada por um milagre, era para todo mundo ali ficar feliz, contente, alegre, não é? Mas estavam ali ainda querendo matar Jesus por fazer o bem. É nesse mundo que a gente vive. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha só, irmãos, Jesus não tinha pecado, Jesus era uma pessoa perfeita, do bem, passou a noite em oração. Por que ele fez isso? Para nos dar o exemplo. Muitas vezes você tem que entender que você precisa de separar durante um mês ou a cada 2 meses, um dia para você falar com Deus. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 minutos, 10 minutos, se fechar num quarto e entrar ali para ler uma palavra, para falar com Deus. Porque é importante, irmãos, muito importante. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro,
e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas muito importantes que está falando aqui. Que havia muitas pessoas que tinham enfermidades e eram atormentados por espíritos imundos, conforme está no livro de Efésios, capítulo 6, conforme está no livro de Salmos, capítulo 91, e vai por aí afora. Hoje as pessoas não creem mais nessas coisas, né? Hoje você chega na igreja, você aceitou Jesus, você está perfeito já. E diz aqui também que as pessoas procuravam tocar-lhe. E quem tocava nele, o que acontecia? Era curado. É muito importante você entender essas coisas, sabe por quê? Porque as pessoas que foram libertas por demônios, as pessoas que foram curadas de cegueira, de paralisia, de lepra, todas foram ao encontro de Jesus. Todas buscaram tocar em Jesus. Essa tem que ser a sua fé. Esse desejo você tem que buscar. Você tem que buscar Jesus na sua casa. Lá na sua casa. Buscar Ele lá. Falar: Senhor, eu quero tocar no Senhor, tocar nos teus pés. Pode acreditar que o dia que você tomar essa decisão, você vai encontrar. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Então, irmãos, aqui Jesus está deixando claro que se você tiver uma visão espiritual, se você realmente crê na palavra de Deus, se você realmente crê nesse Deus maravilhoso que te ama, você não tem que temer a nada. Muitas pessoas não aceitaram a pregação de Jesus, não vão aceitar a sua também não. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, e você vencerá também. Se você crê, ainda que a sua fé seja pequena, mas você se firmar nela, na hora da dificuldade, nada poderá te vencer. Ainda que você morra, como Estevão. Morrer você vai igual, de qualquer jeito. Mas se você morrer com Deus, irmão, morrer crendo é muito diferente. Muito diferente. Versículo 23. Folgai neste dia, exultai,
porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Irmãos, olha que Jesus está dizendo aqui claramente. Jesus não tem nada contra o rico não, hein? Veja bem que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo pela graça de Deus. Todo juiz que Deus levantou, ele teve prosperidade dada por Deus. Quando o povo de Israel saiu da escravidão, pobre, escravo, sem direito a nada, que saíram andando com Deus, todos se enriqueceram. Deus não é contra a riqueza, não. Deus é contra o pensamento da pessoa que coloca a sua fé na riqueza, que se torna arrogante porque tem dinheiro, porque tem poder, que acha que a sua força está nas coisas materiais. A nossa força está em Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E aqui, Deus está falando para você não se preocupar com o que as pessoas falam de você. Tem gente que vive andando atrás de elogio, preocupado com o que os outros pensam. Você tem que se preocupar com o que Deus está pensando de você. Essa tem que ser a sua preocupação. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Essa frase, irmãos, 99% do crente não escuta ela. Essa frase o crente, se deixasse, tirava da Bíblia. Por quê? Porque ninguém quer aceitar essa palavra, ela é muito pesada. Afinal, você sabe mais do que Deus. E quem manda é você, não é Deus. Mas quem está falando aqui é Deus que está falando. Mas a vós que isto ouvis, você que está ouvindo a palavra de Deus, presta atenção. Digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. É difícil, irmão. Ao que te feriram numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que te tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Irmãos, a gente, se puder, muda esse versículo aqui, né? Porque todos nós andamos com um cacetete na mão, né? E uma arma invisível. Alguns você quer dar um couro bem dado, né? Quebrar ele todo no porrete. Outros você quer matar de verdade, entendeu? Assim, infelizmente, assim como nós somos. Por quê? Porque a nossa fé em Deus é pequena. Nós estamos aqui querendo servir a nós mesmos e dar satisfação para os outros. É assim que vivemos, servindo a nós mesmos, servindo aos prazeres do nosso coração enganoso e do nosso corpo e dando satisfação para os outros. De vez em quando a gente lembra de Deus. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem,
Que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Irmãos, o que a gente pede de misericórdia para Deus, todo dia, toda semana, quando a gente ora, arruma uma petição para Deus, não é? Mas nós não cultivamos a misericórdia. Não temos misericórdia, irmãos. Não temos esse sentimento que está escrito aqui que a gente tem que ter. Nós temos que lutar para ter. Essa é a diferença. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante, que quando diz aqui, não julgueis e não sereis julgados, muitas pessoas, quando às vezes você fala a verdade do Evangelho, e essa verdade vai de encontro a alguns falsos profetas, algumas religiões que estão distorcendo a palavra, alguém quer usar esse versículo contra a gente. Ah, você não pode julgar. Julgar é uma coisa, falar de fatos é outra. A Bíblia manda a gente falar dos fatos. Jesus entrou na igreja e condenou a igreja, muitas igrejas, condenou muitos sacerdotes, condenou muitos doutores da lei. Jesus entrou no templo e derrubou as barracas. Então ali, se você for usar esse versículo contra ele, ele estava errado? Não, ele estava mostrando fatos. Até porque nós temos que mostrar, para que a pessoa possa, através da oportunidade que você dá a ela de enxergar que ela está cometendo erros, ela melhorar, ela se arrepender e melhorar, não é? E dizia-lhes uma parábola: porventura o cego pode guiar o outro cego? Não, cairão ambos na cova. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Por que que Jesus está dizendo aqui, olha, um cego não pode guiar outro cego? Entendeu? E ele não está falando de cegueira material, cegueira física, ele está falando de cegueira espiritual. Entendeu? E por que que ele está dizendo aqui que o discípulo não é superior ao seu mestre? Porque Deus te chama para ser discípulo dele, você não é superior a ele, você não é melhor do que ele. Se ele teve que cumprir essa palavra, você também terá que cumprir. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você começar a enxergar, começar, ao invés de ficar olhando para o defeito dos outros, olhando para o erro dos outros, começar a olhar para o seu próprio erro, começar a discernir, a entender os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, para que você possa se justificar perante Deus e para que você possa lutar contra aquilo
que não está de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Estão entendendo, irmão, o que Jesus está falando aqui? Jesus está falando de pensamentos espirituais, de atitudes espirituais, porque nós já acordamos condenando as pessoas. Por que os casamentos são cheios de conflitos? Por que grandes amores acabam às vezes em tragédia? Porque é um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser superior ao outro. Ninguém quer ser humilde o suficiente para investir naquele amor, naquele sentimento, para usar a razão, usar a lógica, a inteligência, a sabedoria, enxergar, para investir, né, naquele relacionamento. E diz o Senhor aqui: porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindivam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ô irmão, se você começar a observar a sua vida, você vai começar a ver o que está saindo de mal de dentro de você, de dentro do seu coração, o que está te afastando de Deus, porque você fica limitado só a culpar tudo, culpar o mundo, culpar os outros, e não vê o que está saindo de dentro do seu coração, porque Jesus diz claramente aqui: da abundância do seu coração fala a boca. Se o seu coração está saindo muitas coisas negativas, coisas que não prestam, né? Você tem que começar a colocar coisa boa. A oração é para isso. Aí você vai aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu estou perdido, estou precisando de ajuda, estou precisando que o Senhor cumpra em mim o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 33. O Senhor me dê um coração novo, um pensamento novo. É isso que você tem que desejar isso. Não adianta você querer consertar aquilo que está entortando pela sua força e pelo seu poder. Tem que ser pelo Espírito de Deus. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha, irmão, isso aqui é muito sério. As pessoas falam que acreditam em Deus, as pessoas falam que amam a Deus, as pessoas falam que servem a Deus, mas não querem fazer o que Deus diz. O que Deus diz? O que está escrito na Bíblia? Jesus morreu por causa do que está escrito aqui na Bíblia. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então você tem que ouvir a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e você tem que observar a Bíblia. E aí sim, você vai ser semelhante a esse homem aqui, ó. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto na corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Irmãos, para você entender melhor esse versículo 48 aqui, 47, 48, 49, você deve dar uma lida lá no livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 33 em diante. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14. No livro de Isaías, capítulo 44, versículo 8. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4. No livro de Salmos, capítulo 28, versículo 1. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 18. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14. Aí você vai entender que Jesus está falando de construir a sua casa espiritual. Não é você ir lá na rocha e fazer uma casa de cimento lá, não. É a casa espiritual. Você é uma pessoa chamada para viver com Deus no céu. E por que ele está dizendo a rocha? Sabe quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é o próprio Deus, como está escrito lá em Romanos 9:33, Isaías 8:14, todos esses versículos que eu citei, você vai descobrir quem é a rocha. Você tem que construir a sua casa para você morar no futuro, lá você, as pessoas que você ama, alicerçada na palavra de Deus. Jesus é a rocha, Jesus é o verbo, é a palavra, João capítulo 1, e é sobre a palavra de Deus que você edifica a sua vida no futuro. Amém, irmãos?